Olá pessoal, hoje nós vamos falar de função constante, crescente e decrescente. Vamos para a aula. Função constante. Definição: uma aplicação f de R em R recebe o nome de função constante quando a cada elemento x em R associa sempre o mesmo elemento c em R. Isto é, a gente tem uma função aí de f de A em B para todo x que tiver no domínio de A, certo? Ele vai estar associado ao mesmo elemento da imagem, sempre o C, certo? Então essa vai ser f de x igual a C. O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo do x, passando pelo ponto 0C. Certo? Esse ponto vai estar no eixo y. Ela é uma reta paralela ao eixo x e vai tocar o eixo y no ponto 0C. A imagem é o conjunto unitário com apenas um elemento. Só vai possuir um elemento nessa função, que é o C. Vamos ver como ficaria o gráfico. Nós temos aqui os eixos x, y, certo? E o gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo x, certo? Aí está o gráfico, uma reta paralela ao eixo x. E aqui no encontro com o eixo y, da reta com o eixo y, nós vamos ter o ponto 0C. Ok? E aí está o gráfico da função constante. Vamos ver alguns exemplos. Construir os gráficos das aplicações de R em R definida por, primeiro, f de x igual a 3. Nesse caso, o nosso C é o 3. Ok? Para construir esse gráfico, nós temos a função, os eixos coordenados x e y, né? E aí nós temos o gráfico da função constante, que ela é paralela ao eixo x e vai tocar aqui no eixo y, aqui no ponto 0,3, ok? Que é 0C, por definição, e o nosso C aí é o 3, ok? Aqui é os eixos x e y. Um exemplo 2, f de x igual a menos 1. Então, a gente tem os eixos coordenados. Agora, essa reta paralela ao eixo x, como a constante é negativa, ela vai estar abaixo do eixo x, certo? Vai estar aqui, abaixo do eixo x. E vai tocar aqui no ponto do eixo y, vai ser entre 0 e menos 1, ok? Os eixos x e y. E aí nós temos dois exemplos de função constante. Função crescente e função decrescente. Vamos definir primeiro função crescente. Definição. A função f de A em B, definida por y igual a f de x, é crescente no conjunto A índice 1 contido em A, se e somente se para quaisquer número x1, x2 em A1, com x1 menor que x2, tivermos f de x1 menor que f de x2. O que está querendo dizer aí, pessoal? Veja só. Nós temos aqui, a gente vai pegar dois elementos, x1 e x2, que pertencem ao domínio. A1 está contido em A, que é o domínio da função. Então, estão aqui esses elementos no domínio. E a imagem desses elementos são f de x1 e f de x2. Se a gente tem x1 menor que x2, implicar que f de x1 é menor que f de x2, então essa função é crescente. Em símbolos, f é crescente quando, para todo x1, x2, x1 menor que x2 implicar que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2, certo? Aqui nós temos o que acabamos de falar, temos em símbolos matemáticos. Quando ela é crescente, vejam que esse sinal de desigualdade não muda, certo? x1 menor que x2 implica que a imagem de x1 também é menor que a imagem de x2.
Por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 1 é crescente, pois, dados os números menos 1 e 1, obtemos. Ou você poderia pegar dois números quaisquer, certo? Eu escolhi menos 1 e 1 porque números pequenos, fáceis de trabalhar, certo? Então, vamos aplicar a função, certo? Que tem essa lei de formação f de x igual a 2x mais 1, nos pontos menos 1 e 1. Aplicar primeiro no menos 1. Então, a gente copia aqui a lei de formação, f de x igual a 2x mais 1. E onde tem x, nós vamos substituir por menos 1. Vai ficar f de menos 1 igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, f de menos 1 é igual a menos 2 mais 1. E menos 2 mais 1 vai dar quanto? Menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1. Vamos aplicar agora a função no outro ponto, ponto 1, certo? Então, nós teremos o seguinte, a gente copia a lei de formação, f de x igual a 2x mais 1, onde tem x, nós vamos substituir agora por 1. Vai ficar f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Fazemos a multiplicação, 2 vezes 1. Então, f de 1 vai ser igual a 2 mais 1, e 2 mais 1 igual a 3. F de 1 igual a 3. O que é que nós obtemos aqui? Nós temos que menos 1 e 1, que são os elementos do domínio, menos 1 menor que 1, implica que a imagem de menos 1, que deu menos 1, é menor que a imagem de 1, que é 3. Então, isso aqui satisfaz essa condição aqui de cima. E, portanto, a função f de x igual a 2x mais 1 é crescente. Vamos ver como seria o gráfico de uma função crescente? Seria desse jeito. Olha, quando nós analisamos o gráfico, nós analisamos da esquerda para a direita, certo? Ele começa aqui, ok? Aí toca no eixo x, nesse ponto, que é chamado de raiz, e ele vai crescendo, certo? Vai crescendo. Então, por isso aqui é o gráfico de uma função crescente. Agora vamos definir uma função decrescente. Definição. A função f de a em b, definida por y igual a f de x, é decrescente no conjunto a índice 1 contido em A, se e somente se, para quaisquer números x1, x2 pertencente a 1, com x1 menor que x2, nós tivermos as imagens de x1 maior a imagem de x1 maior que a imagem de x2, desculpem. Ou seja, a gente vai pegar de novo dois números pertencentes ao domínio, de tal forma que x1 seja menor que x2, mas quando a gente aplicar a função em x1, nós vamos obter um valor maior que quando aplicarmos em x2. Em símbolos, f é decrescente quando, veja só, para todo x1, x2, x1 menor que x2, nós vamos obter a imagem de x1 maior que a imagem de x2, certo? Aqui está o que acabamos de dizer lá em cima em notação matemática. Percebam que quando a função é decrescente, o sinal de desigualdade inverte, certo? x1 é menor que x2, mas a imagem de x1 vai ser maior que a imagem de x2. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, a função f de x igual a menos 3x mais 2 é decrescente, pois, dados os números menos 1 e 1, obtemos, de novo, eu escolhi menos 1 e 1 porque fica mais fácil de trabalhar. Agora serve para qualquer número, ok? Que esteja no domínio da função. Aí temos, vamos pegar a função, que tem essa lei de formação aqui, f de x igual a menos 3x mais 2, e substituir e aplicá-la em menos 1 e 1, certo? Aplicando em menos 1, nós vamos ter o seguinte, vou copiar a função aqui. Onde tem x, nós vamos substituir por menos 1. Vai ficar f de menos 1 é igual a menos 3 vezes o x, que é menos 1, mais 2.
Lembre-se que na multiplicação, menos com menos é mais. Então, 3 vezes 1 vai dar 3 positivo aqui. F de menos 1 vai ser igual a 3 mais 2, e, portanto, f menos 1 igual a 5. Agora, vamos pegar a função e aplicar no ponto 1. Copiamos a função aqui, f de x igual a menos 3x mais 2. E onde tem x, nós vamos substituir por 1. Vai ficar f de 1 igual a menos 3 vezes 1 mais 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. F de 1 vai ser igual a menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. F de 1 é igual a menos 1. Olha, o que foi que aconteceu? Nós pegamos dois valores no domínio, menos 1 e 1, tá ok? Menos 1 é menor que 1, certo? Mas a imagem de menos 1 é 5, aqui, ó. Nós encontramos que a imagem de menos 1 dá 5, que é maior que a imagem de 1, que deu menos 1, certo? Os sinais inverteram. Certo? O que satisfaz essa condição aqui em cima. E, portanto, essa função f de x igual a menos 3x mais 2, ela é decrescente. O gráfico da função decrescente é dessa forma. Veja só, a gente analisa sempre da esquerda para a direita. Ela começa aqui, certo? Na verdade, não é bem daí, né? Ela vem lá de cima, bem alto, né? E ela vai decrescendo. Chega aqui, toca no eixo do x e continua caindo. Esse é o gráfico de uma função decrescente. Agora, a gente vai analisar o gráfico de uma função em que ela vai ter parte crescente, decrescente e constante também. Vejam bem, aqui essa função, ela começando a analisar daqui, no intervalo que vai de menos 6 a menos 4. Veja só, em menos 6 ela tem imagem 2. Em menos 4, imagem 0. Ou seja, o menos 4 é maior que o menos 6, não é isso? A gente tem menos 4 maior que menos 6, mas a sua imagem 0 é menor que 2. Essa função é decrescente, ó. Ela está lá no alto, está lá no 2, ela vai caindo. Cai para o 0, ela é decrescente. De menos 6 a menos 4, nesse intervalo, ela é decrescente. De menos 4 até o menos 3, também ela continua caindo, ó. E vai ter imagem no menos 3 igual a menos 2. Então, de menos 4 a menos 3 continua decrescente. Já do menos 3 ao 2, ela passa a ser crescente. Ela está no menos 2, a imagem menos 2 vai até o 0, que é maior que o menos 2. Ok? Então, ela é crescente, veja só, ela está aqui no menos 2 e cresce até o 0, vai crescendo. Do menos 2 ao 0, a função ela é decrescente, porque menos 2 a imagem é 0 e em 1, em 0, né, a imagem é menos 1, certo? Ela decresce. Veja só, ela estava lá no alto e desce um pouco, até o menos 1. Agora, de 0 até 3, até aqui, certo? A função é crescente. Ela estava no menos 1 e vai crescendo até a imagem de 3 a 2, certo? Ela cresce. De 3 até 5, percebam que ela tem a mesma imagem, é 2, certo? A imagem para 3 é 2 e a imagem 5 é 2. Então, aqui ela é constante. É uma função constante. E, por último, de 5 a 6, ela vai ser uma função crescente. Em 5 tem imagem 2 e em 6 tem imagem 4. E aí está um exemplo bem interessante para nós diferenciarmos funções crescente, decrescente e constante. Espero que tenham entendido. Ok? E até a próxima aula.